Fala pessoal, beleza? Esse é um vídeo respondendo perguntas que os membros fizeram aqui no canal. Eu estou trabalhando numa coisa de médio prazo aqui que está quase concluída, então não consegui fazer um vídeo normal para essa semana, mas eu acho que esse vídeo aí vai ser interessante. Tem muitas perguntas muito diferentes, vários temas, desde mitologia comparada até piadas medievais, então espero que vocês gostem aí. Mas antes, deixa eu dar um aviso para vocês, que é naquele esquema de o patrão ficou maluco, né? O gerente começou a se entregar aos opioides, que é uma promoção da Insider de compre duas, leve três. É uma promoção muito rápida, tá? Promoção relâmpago. Eu tô postando esse vídeo aqui na quarta-feira, provavelmente. Ela só vai até quinta mesmo, e tem que ser pelo link que eu vou colocar na descrição do vídeo, no card que tá aparecendo aí em cima, no primeiro comentário fixado também. Não é uma promoção que vocês vão encontrar dentro do site da Insider, tem que ser pelo link. E a promoção é isso mesmo, né? Você compra duas camisetas da Insider, né? Tipo Tech T-shirt igual a que eu tô usando aqui, que é anti-odor, não precisa passar, extremamente confortável. E em vez de levar duas, você leva três. Então, se tava pensando em comprar uma, já compra duas, que aí você leva três, beleza? Então, não perca a oportunidade aí. Link na descrição e em vários lugares. Se você for comprar outra coisa na Insider que não seja nessa promoção especificamente, aí tem o nosso cupom também normal, né, que é o cupom estranha. Vocês conseguem desconto adicional em outros produtos. Mas se for comprar camisetas como a Tech T-shirt, dá uma olhada lá nesse link específico para garantir essa promoção que é relâmpago, como eu disse, até o fim dos estoques ou até quinta-feira, dia 20 de março, né, no caso. Mas dito isso, então, vamos lá para as perguntas. Então, a primeira pergunta é do Voz da História. Ele falou assim: mestre, não sei se encaixa em simples e direto, porque eu tinha pedido perguntas simples e diretas, né? Mas gostaria de ver um vídeo seu sobre os paralelos entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Osíris. Então, eu não sei exatamente de onde que vem essa comparação entre Lázaro e Osíris, mas ela realmente aparece muito, principalmente na época de Natal, quando tem aqueles posts no Facebook falando de. Nem Facebook, acho que nem existe hoje mais direito, né? Mas assim, posts em redes sociais falando de que Jesus é uma cópia de outros mitos, e aí que Horus nasceu no dia 25 de dezembro, que Mitra nasceu no dia 25 de dezembro, e nesse contexto tem uma comparação de Horus e Jesus em que Horus teria nascido no dia 25 de dezembro, teria nascido de uma virgem, teria andado sobre as águas e teria ressuscitado Osíris. E isso seria uma comparação, né? Teria uma relação direta com Jesus tendo feito todas essas coisas e ressuscitado Lázaro. Né? Mas todas essas coisas atribuídas a Horus nessa postagem não têm fundamentação histórica nenhuma. E no caso da ressurreição de Osíris, não é Horus que ressuscitou Osíris também, porque Osíris, né, que é esse deus egípcio, ele é assassinado pelo irmão, o corpo dele é desmembrado, espalhado pelo Egito, e a esposa de Osíris, que é Ísis, é que busca essas partes de Osíris, reconstitui o corpo de Osíris, com a ajuda de Thoth também, que é outro deus que usa magia, etc. E aí eles revitalizam Osíris, né? É nesse contexto que a Ísis tem um filho com Osíris, que é Horus, depois que Osíris ressuscitou, então não tem nenhuma relação. Agora, outra coisa que é dito também a esse respeito é que Osíris teria algum tipo de paralelo linguístico com Lázaro, e também não tem nenhuma relação, né? Lázaro é um nome que, se eu não me engano, é algo como a mesma raiz de Eliezer, algo como Deus ajuda. El é a palavra que aponta aí para Deus, né? E a segunda parte do nome aponta para essa questão da ação de Deus. Então, Deus ajuda. Não tem nada a ver com a raiz egípcia do nome Osíris. Então, assim, outra coisa também não tem nada a ver. Lázaro era um cara normal, né? Aí ele morre e volta à vida. Jesus traz ele de volta à mesma vida que ele vivia antes. Basicamente, né? Ele passa a ser de novo, sei lá, um mortal que come, provavelmente morreu depois disso, né? Imagina-se no enredo ali da história. Osíris não, Osíris é um cara, era um deus que morre e quando ele é reanimado, ele não volta a fazer o que ele fazia antes. Ele passa a representar o faraó morto. Ele é um arquétipo, né? Uma representação, uma imagem dos faraós que já foram, dos ancestrais monárquicos, enquanto Horus representa o faraó vivo. Então Osíris, apesar dele ter sido reanimado, ele permanece no mundo dos mortos, ele é o soberano sobre o mundo dos mortos, ele reina sobre o mundo dos mortos, é que indica esse caráter monárquico dele, mas ele não volta à condição anterior. Vocês podem até ver nas representações de Osíris, depois de reanimado, que ele aparece com o corpo enfaixado, né? Ele aparece mumificado.
assim como outras entidades também associadas ao mundo dos mortos que aparecem na arte egípcia enfaixadas. Então, assim, não tem nenhuma relação substancial entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Osíris. Próxima pergunta que é da Neuda Batista, falou que as trocas culturais na antiguidade, principais veículos. Aqui eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, eu estou na dúvida se ela está perguntando sobre os veículos no sentido mais amplo, tipo assim, quais os meios foram utilizados na antiguidade para trocar culturalmente, ou se ela está se referindo a veículos no sentido de meio de transporte. Mas eu vou responder as duas coisas então, né? Trocas culturais na antiguidade, quais que eram as coisas que possibilitavam isso? Bom, o fato das pessoas estarem viajando por aí já faz com que as pessoas levem não só os seus corpos, mas as suas ideias para outros lugares, e isso gera trocas culturais, né? Você pode também transferir isso para um objeto externo, que seria papiros, pergaminhos, tabuinhas de argila, né? Qualquer meio, suporte de escrita ali, também poderia armazenar suas ideias, e pessoas em lugares mais distantes poderiam ler aquilo se elas entendessem aquela língua, né? E tinham línguas, por exemplo, que eram línguas que eram estudadas, né, eram conhecidas em uma área regional bem ampla, como o acádio, o aramaico, o grego em diferentes épocas, o latim, eram línguas faladas por muitos povos diferentes, que faziam parte geralmente de uma unidade imperial, ou então realmente de uma área geográfica, enfim, que adotaram aquela língua como língua franca, né, para poderem se comunicar. Então também aconteciam trocas culturais nesse sentido. E várias outras formas, né? Mas em relação a meios de transporte, o principal meio de transporte, aí depende do lugar para onde você quer viajar também, né? Porque o principal meio de transporte na região que eu tô, tá mais na minha cabeça, que é Mesopotâmia, Egito, Mediterrâneo Oriental ali, a maior parte dessas rotas comerciais, que funcionavam muito para difusão de ideias, era o principal meio de transporte seria o camelo. Era o mais confiável, né, o mais robusto, que enfrentava terrenos mais acidentados, andava bem no deserto, andava bem em regiões mais montanhosas. Então o camelo, sobretudo o camelo bactriano, era o bichão mesmo, né? Mas você tinha também veículos com roda, tipo carros de boi, só que roda é uma coisa meio supervalorizada, porque em vários territórios que importavam para essas rotas comerciais ali da Rota da Seda, do Mediterrâneo Oriental, um veículo com rodas não seria muito eficaz. Então, para subir regiões montanhosas, para andar na areia ou terrenos mais acidentados, enlameados, né, a roda não é tão boa quanto um camelo ou quanto um burro, por exemplo. Então, geralmente, bom, são veículos de tração animal, principalmente, e quando você tem estradas, você consegue usar veículos com roda, que aí vão ser muito mais rápidos realmente, conseguir levar uma carga mais elevada também. Mas, em geral, vão colocar aí que o camelo bactriano era o melhor veículo para trocas culturais e comerciais e de qualquer coisa na antiguidade mediterrânea e centro-asiática, mais ou menos. E o Marcelo Salgado perguntou aqui quais as imprecisões históricas mais absurdas de Dan Brown em O Código da Vinci e as precisões também, se há alguma. Então, precisões tem várias porque, sei lá, o Vaticano existe, né? Os Templários existiram, mas não são significativas, né? Eu acho que realmente as imprecisões chamam muito mais atenção. E quais são as principais imprecisões? Uma imprecisão, um erro, na verdade, grotesco, né? É a ideia de que o Concílio de Nicéia foi responsável por divinizar Jesus, de que Jesus passou a ser considerado divino no Concílio de Nicéia. Isso é totalmente absurdo, porque desde o primeiro século até, né, você tem uma reflexão, desde dos textos do Novo Testamento, você já tem uma reflexão sobre a divindade de Jesus, não exatamente Jesus sendo Deus no sentido de Deus com D maiúsculo, mas algum aspecto de divindade, uma representação, uma imagem de Deus, ou Deus mesmo, mas tem uma discussão já no primeiro, segundo, terceiro século a esse respeito. E quando o Concílio de Nicéia acontece no quarto século, ele é uma discussão principalmente contra ou a respeito da questão do arianismo, e vai definir contra essa doutrina do arianismo, que não acreditava que Jesus era humano, né? Essa é uma coisa que é uma incompreensão também que acontece às vezes, que é a ideia de que no Concílio de Nicéia você tem os arianos defendendo que Jesus era mortal, um humano e apenas humano, né? E os anti-arianos
dizendo que Jesus era totalmente divino, mas não é isso. Os dois lados acreditavam que Jesus era divino, né? Os dois lados têm uma visão extremamente exaltada da figura de Jesus. Só que para os arianos, Jesus não era coeterno nem consubstancial com o Pai, ou seja, ele não era da mesma substância do Pai, que é uma discussão já avançada nessa relação entre pai e filho teologicamente que está acontecendo desde o segundo século, usando categorias gregas ali de substância, pessoa, etc., hipóstase, e que ele não era coeterno, que na verdade Jesus era criado, foi criado pelo Pai. E aí os anti-arianos vão dizer que não, que Jesus foi gerado, mas não criado pelo Pai. Então que Jesus também é eterno, como o Pai é. Enfim, então já é um estágio em que todo mundo ali concorda, dentro do ambiente do Concílio de Nicéia, que Jesus é divino e o mundo inteiro, todas as coisas foram criadas por meio dele, etc. Isso não está em discussão. O que está em discussão é realmente essa questão da consubstancialidade e da coeternidade. Eu não lembro também se nesse livro/filme aparece a questão de que o Concílio de Nicéia definiu quais seriam os livros da Bíblia. Agora eu não lembro, mas se for também é um erro grave. E eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o que aconteceu em Nicéia, né? Chama O que realmente aconteceu no Concílio de Nicéia. Depois eu recomendo que você dê uma conferida lá. E aí, próxima pergunta do Gabriel Cavalli, falou que os gregos acreditavam em signos e qual era a relação deles com os astros. Então, os gregos acreditavam em signos em diferentes sentidos, né? Os signos, o que são os signos? Acho que você está se referindo ao zodíaco. Porque você tem a trajetória que o Sol faz no céu, é a chamada eclíptica, né? Ela passa por várias constelações, você mapeia o céu por meio de constelações, e aí você acompanha a trajetória do Sol passando por essas constelações, que são constelações que, na sua maior parte, fazem referência a animais. Daí zodíaco, né? É o cinturão dos animais, basicamente. Então, isso eram os signos, e isso você pode usar de forma astronômica pura e simplesmente, né, de tipo assim, registrar o movimento do Sol, fazer cálculos astronômicos, ou você pode usar isso também de forma mais astrológica no sentido moderno, mas essas coisas não estavam tão distintas na antiguidade, tá? Mas só para efeito de explicação aqui, você poderia usar isso também para saber, tipo, quando a pessoa nasceu, o Sol estava em tal constelação, logo essa pessoa tem uma tendência maior a produzir certos humores, a sua biologia, o seu corpo tem a tendência de produzir certos humores, que são líquidos, principalmente do corpo, que vão ter a ver com os temperamentos, né, com a personalidade, na compreensão médica, né, antiga grega, e também pode ser que o Sol estando numa posição, isso seja inauspicioso, não seja favorável para começar uma guerra, enfim, então aí você tem essa aplicação, essa relação da posição dos astros com os eventos históricos e humanos que acontecem na Terra, né? Que seria mais o que hoje é associado ao termo astrologia. Então, sim, os gregos acreditavam em signos, nesses vários sentidos, e basicamente a ideia de signos, de zodíaco, dessa astronomia que aparece na astrologia hoje vem da Grécia, principalmente, né? A astronomia helenística, que por sua vez vem de lugares anteriores também. Eu não estou dizendo que isso começa na Grécia, mas a forma como a gente encontra isso hoje é principalmente grega, mas isso vem também de influências muito fortes, mesopotâmicas principalmente, e também egípcias. E o Rafael Henrique perguntou aqui: qual o destino das pessoas boas da religião pagã grega antiga? Refiro-me aos que não eram maus, tinham piedade religiosa, mas também não eram heróis. Então, basicamente, os gregos acreditavam que as pessoas que morriam iam para o mesmo lugar, que é o Hades, é o mundo dos mortos, que não é um lugar de punição nem de recompensa, é meio que uma existência apagada, muito parecido com a visão que os mesopotâmicos tinham também da vida após a morte, em que sobrevive uma espécie de espectro, que é uma sobrevivência residual da pessoa, mas que pode ser invocada para trazer informações do mundo dos mortos, os mortos podem ser consultados por meio de necromancia e coisa do tipo. Então, assim, a pessoa não desaparece completamente, mas ela perde bastante a sua agência, né? E perde também os seus sentidos, muitas vezes, né? Não conseguem ter prazer, não tem. Enfim, as coisas que definem o que a gente considera como vida, num sentido forte, né? De vitalidade, de vigor, de propósito, tipo, se nada disso existe no mundo dos mortos. É meio que um estágio residual. Então, assim, não tem tanto na reflexão grega sobre a morte uma questão tão forte de uma setorização do pós-vida que
parte de um princípio moral para definir para onde você vai depois que você morre. Você tem casos muito excepcionais para pessoas que aprontaram demais com os deuses, principalmente, acabam indo para o Tártaro, né? Algumas figuras como humanas, como o Sísifo, que é condenado a ir para o Tártaro, e você tem também os titãs, né, que são figuras sobre-humanas, são deuses de gerações anteriores, que são enviados para o Tártaro pelos Olímpicos, né, a geração mais nova que vence os titãs na titanomaquia. E no caso de heróis, às vezes esses heróis estão, por exemplo, nos Campos Elíseos, na Ilha dos Abençoados e coisas desse tipo, mas dependendo do texto que você pega também, porque a mitologia grega e a teologia grega, se quiser usar esse termo, a forma de pensar sobre o submundo entre os gregos não é totalmente homogênea, né? Então depende também do tipo de texto que você pega. Diferentes poetas vão falar sobre isso de forma diferente. Mas Aquiles, que é um herói da Guerra de Troia, o principal herói da Guerra de Troia, né? O protagonista da Ilíada, ele tá no Hades como um espectro faminto e apagado na Odisseia. Na Odisseia tem um canto, acho que se não me engano é o sexto canto da Odisseia, em que Odisseu desce até o Hades para consultar um visionário, né, que é o Tiresias. Ele quer saber uma informação, só que a pessoa para quem ele quer perguntar já morreu, então ele vai até o mundo dos mortos para perguntar pro cara mesmo assim, né? E lá ele encontra o Aquiles. E o Aquiles fala que teria sido que é melhor ser um ninguém vivo do que um herói morto, que é uma coisa que reverte totalmente a forma de pensar sobre a morte da Ilíada, na qual Aquiles tem a oportunidade de viver uma vida longa na Terra, ou de ter uma vida breve, mas heróica, e ele escolhe a vida heróica, né, que tem a ver com o conceito de imortalização por glorificação, kleos, se eu não me engano, né, que é o termo, que é essa imortalização nos cantos, né, você vai ser para sempre lembrado, é uma forma de viver para sempre, por meio da memória, né, da glória. Mas enfim, então isso varia muito, mas a resposta que eu daria, assim, mais genérica, é que todo mundo vai pro Hades, a não ser que você realmente, de novo, né, tenha aprontado demais com os deuses. E aí, próxima pergunta aqui do Gabriel, né, perguntou que antigamente havia essa coisa de maioridade para beber? Pergunto isso sobre diferentes culturas e épocas. Cara, eu não sei, não tenho assim documentação sobre maioridade para beber. Eu nunca vi em nenhum período histórico antigo, né? Em nenhum local, em nenhum contexto. Mas o que eu sei sobre isso, que eu já vi sobre isso, é que a bebida, tanto fermentado quanto destilado, né, cerveja e vinho, vamos colocar como exemplo, elas tinham diferentes teores alcoólicos, né? Tinha um nível de diluição que variava ali para ocasiões diferentes e para pessoas diferentes. Então, em algumas festas, vamos pegar no caso da Grécia, você tem alguma festa dionisíaca, né? Uma festa em honra ali a Dioniso, em que a questão da bebedeira é bastante enfatizada, você vai tomar vinho praticamente puro mesmo, vinho bastante concentrado com teor alcoólico muito alto e vai ficar completamente maluco, né? Quase que um transe mesmo cultico numa festa dionisíaca. Agora, se você está almoçando e tomando um vinho, se você é uma pessoa que tem acesso a isso, né? E você está almoçando e tomando um vinho, jantando e tomando um vinho, você vai tomar um vinho diluído, com água. Então é um vinho menos concentrado para você não ficar maluco, tipo assim, todo dia, né? E também tem bebidas, tipo cerveja, estou pensando agora já num contexto bem recente, tá? Estados Unidos, século XVIII, XIX, tinha uma bebida que eu lembro de ouvir falar que chama, acho que é small beer, né? Como se fosse pequena cerveja, que é uma cerveja bem diluída que as crianças tomavam. Na Alemanha também, né, tem umas cervejas que as crianças, que é considerada bebida de criança por razões históricas também. Então, assim, eu nunca vi essa questão de maioridade para beber. E o que eu imagino é isso, né? Que as pessoas que tinham acesso a bebidas desse tipo, vinho, cerveja, elas diluíam de acordo com a capacidade de. Eles percebiam, você dá um vinho forte para uma criança, por exemplo, vai ter efeitos ali que você vai falar assim, pô, eu não quero que isso aconteça de novo. Então as pessoas tinham bom senso, né? Em alguma medida, como hoje as pessoas têm, em alguma medida. E aí regulava mais a dosagem do álcool. Não é se toma álcool ou não, é se você toma álcool mais concentrado ou menos concentrado, né? Mas assim, eu não tenho assim um repertório suficiente assim de várias culturas e épocas para te responder essa pergunta de forma mais qualificada que isso, não. Mas espero que isso já seja alguma coisa.
E o Renan falou aqui, fala Henrique, sou de BH também, como você organizaria estudos de história por conta própria para alguém que veio de escola pública e não aprendeu muito do que se esperava de uma grade curricular padrão, cronologicamente, geograficamente ou temas soltos que despertem interesse? Letra C, temas soltos que despertem interesse, sempre a minha recomendação, porque assim, o conhecimento, né, a pesquisa, melhor dizendo, é infinita, infinita. Então não existe essa ideia de começar, sei lá, na Suméria e chegar linearmente na invenção do ChatGPT, sei lá, qualquer marco que queira colocar. Qualquer um desses assuntos, né, se você quiser dedicar a sua vida inteira, a partir de agora, até o momento da sua morte na velhice, para estudar a Primeira Guerra Mundial, você não vai conseguir ler nem metade, nem, sei lá, 10% do que foi escrito ao longo da história sobre Primeira Guerra Mundial. Então, tipo assim, todo o assunto é infinitamente. São postos sem fim. Então, por isso eu recomendo você pegar o assunto que te interessa, porque você vai conseguir ler muito mais, vai ler com muito mais prazer, vai, enfim, se beneficiar muito mais desse tipo de leitura. E aquilo já vai te apontar para várias possibilidades. Se você lê uma página, você já tem várias interrogações na cabeça que você nem tinha antes, que vão te apontar para próximas leituras, né? Muitos livros você vai encontrar no final ali, ou no final de cada capítulo, no final do livro, referências bibliográficas, né? Deixa eu pegar aqui. Por exemplo, um livro que está mais à mão, que é o Surgimento da Bíblia aqui. Você vai no final dele e você tem uma infinidade de páginas de referência aqui. Isso aqui tudo é sugestões, né? Referências que os autores colocam aqui, né? Sugestões de leitura e referências. Então é isso aqui, né, de página. Você pega um livro do Mark Smith, que é um autor também que eu recomendo muito aqui no canal, às vezes mais da metade do livro é referências, né? Então, assim, não vai te faltar material. E aí, por onde que você começa? Em termos temáticos, pelo que mais te interessa, mas qual material? Aí você pode, por exemplo, o que eu recomendo? Você procurar no Google mesmo, tipo assim, melhores livros sobre tal coisa. Ou se você tiver alguém em que você confia, assim, te dá uma recomendação, ótimo também. Mas se você não tiver, jogue no Google, assim, melhores livros sobre cruzadas. Vai ter muita gente que está nesse projeto que você está também, alguns mais adiantados, e vão dar recomendações. Aí você pega a recomendação e olha quem é o autor, para ver se é uma figura que é respeitada pelos seus pares, né, por outras pessoas que também estudam aquele assunto e confiam na autoridade dessa figura, né? Então, geralmente vai ser alguém com uma presença universitária, né? Sei lá, professor numa universidade importante, que aí você minimiza a chance de estar lendo alguma coisa muito maluca, né? Não anula completamente essa possibilidade, mas assim, é só um critério que você pode aplicar, porque também tem muita gente escrevendo coisas sem noção sobre vários assuntos. Então, é uma forma de você limitar um pouco isso, é vendo quem são as figuras mais respeitadas dentro daquela área, né? Então, aí vai por aí. Aí depois, no que você encontrar, né? No livro que você pegar para ler sobre o que eu falei, Cruzadas, acho que foi o tema, vai ter uma seção desse tipo aqui. Você dá uma lida nos títulos dos livros e artigos que estão no final das referências, circula lá os que te interessam mais, vai atrás e segue a vida, né? Como eu disse, é um projeto mesmo de vida, não dá para completar, né? É um projeto de vida e vai terminar inacabado. E aí a pergunta aqui, né, depois dessa nota um pouco fúnebre, né? O Ivens Verso falou que conta sobre esse triangulino aí. Sou membro do canal e ainda não peguei referência. Ah, tá. Sou membro novo, né? É porque de vez em quando nas lives eu coloco um bichinho, parece um ET, né? Com a mão assim, para dizer peraí. Mas isso aí vem de um saltério iluminado, né? Um manuscrito que contém o livro dos Salmos, que é um tipo de documentação medieval que a gente encontra bastante, e ele tem iluminuras, né? Desenhos nas margens ali, no corpo do texto. E esse triangulino, essa figura com a cabeça de triângulo, é um desenho que os caras fizeram ali na margem de uma das páginas desse saltério, um saltério do século XIV. E tem vários outros desenhos engraçados também, né? Curiosos, inesperados, né, nesse documento medieval, mas eu peguei esse homem triângulo aí que eu acho ele muito curioso para aparecer de vez em quando aí nas lives. Mas assim, o que exatamente queriam dizer com esse desenho, eu não faço a menor ideia, acredito que ninguém faça a menor ideia. O que mais tem são essas iluminuras bem enigmáticas que aparecem nesses documentos medievais, né? Vai saber o que passava na cabeça do ilustrador ali. Os caras eram muito criativos. E o Sanzitos falou que você me prometeu a leitura de contos medievais e piadas medievais. Tá, então deixa eu ver se eu consigo ler pelo menos uma piada
e um conto medieval aqui. Então vamos lá, peguei aqui da coleção do Hermann Hesse, né, de contos medievais, e esse que eu vou ler bem curtinho chama Da Interpretação dos Sinais. Um monge que estava a caminho em algum lugar escutou o cuco chamar, né, o pássaro. Contou os chamados e chegou ao número 22. Tomou isso como um sinal de que ainda viveria tal número de anos, e disse: Viverei mais 22 anos. Por que me enterrar por tanto tempo num convento? Voltarei ao mundo, entregando minha vida profana, e gozarei das alegrias por 20 anos. Nos últimos 2 que me restarem, farei penitência. Mas Deus, que não gosta de interpretação de sinais, decidiu de outra maneira. Deixou-o viver vida profana nos 2 anos que o monge destinara à penitência e tirou-lhes os outros 20, deixando-o morrer. Então tá aí o conto da interpretação dos sinais. E aí, uma piada medieval agora, que eu vou pegar do Facétia, né, que é uma coleção de piadas ali renascentistas, finalzinho do período medieval, diz o seguinte: um padre estava pregando à sua congregação sobre a passagem do evangelho em que Jesus alimenta 5.000 pessoas com 5.000 pães e, por um erro de língua, disse 500 em vez de 5.000. Seu assistente, em um sussurro, chamou sua atenção para o erro e lembrou-lhe o que estava escrito no evangelho. E aí o padre respondeu: Cale a boca, idiota. Já será difícil o bastante para eles acreditarem no número que eu disse. Então, uma piada aí que brinca com um certo ceticismo, inclusive medieval, a respeito de milagres nas histórias dos evangelhos. Então, tá pago, né? Ou pelo menos parcialmente pago aí, né, Sanzitos? E com isso encerro aqui esse vídeo de perguntas e respostas, agradecendo aí os membros que fizeram perguntas. Algumas eu ainda não respondi, posso fazer depois outros vídeos de perguntas e respostas nesse mesmo esquema também. E obrigado também a todo mundo que assistiu até agora. Valeu e nos vemos aí nos próximos. Falou!